Esse é o meu pedido de desculpa ao Marco Teles, referente ao vídeo que eu fiz, Aue, a fé ganhou. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Luiz. E se você for uma pessoa de paz e a paz de Cristo reina em você, que a paz esteja com você. Se você não entende esse bordão que eu falo aqui no início do vídeo, você precisa ler mais a Bíblia. Bom, eu fiz dois vídeos falando sobre Aue, a fé ganhou, a música que não sai da boca dos brasileiros do meio gospel, todo mundo repercutindo, muitas pessoas elogiando a poesia, tantas outras criticando, e um verdadeiro auê foi criado. E esse vídeo tem dois propósitos. O primeiro deles é o que está na capa e no título. Marco, me perdoa se em alguma parte do meu vídeo eu ofendi você na sua pessoa física ou a sua fé. A minha intenção jamais foi fazer isso. E eu falo isso como um irmão na fé. Nós temos as nossas diferenças e elas podem existir, tanto de gosto musical, preferência de vestimentas e tantas outras coisas, tá? Que Deus abençoe você e seu projeto. Esse é meu pedido de desculpa para você. Agora eu preciso reforçar coisas que eu já falei no primeiro vídeo, só que com uma nova roupagem, para que você entenda, principalmente você que comentou e disse que eu era desonesto, vagabundo, que mais? Falaram até para que eu fosse me impressionante. Se você não acredita no que eu tô falando, você pega o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre essa música e recomendando que você não escutasse ela, você vai ver os comentários, mais de 900 comentários e algumas pessoas que se dizem cristãs estavam ali me xingando. Mas esse não é o ponto central do vídeo. Dado aqui o meu pedido de desculpas, eu quero reforçar que ele sabe, ou melhor, agora ele sabe, de acordo com ele, que o que mais pegou não foi a letra em si. Inclusive, eu fiz um exercício que os seguidores e as pessoas que viram meu vídeo me falaram. Luiz, faz o seguinte, já que você é uma pessoa desonesta, como me chamaram, por que você não ouve o álbum? E eu ouvi. E como músico, eu quero dizer, muito bem produzido, bem masterizado, a banda é incrível, a sua voz é muito boa e a voz da Ana, que acompanhou você ali, excelente. Eu não tenho um ponto a falar sobre a musicalidade de vocês, a performance, excelente. Continuo falando que toda a construção estética foi o que mais chamou a atenção. E por mais que a sua intenção não seja ter falado do Zé, da entidade ou da Maria, parece muito. E esse é o grande problema. E eu quero trazer à nossa memória alguns casos que eu já comentei e que chocaram a internet por conta dessa ambiguidade. E eu quero que você entenda o seguinte: o reino de Deus, ele não é baseado em confusão. O reino de Deus, ele não é baseado em picuinhas. E esse nunca foi o intuito do meu canal, levantar picuinhas ou fazer intrigas no meio cristão, mas é simplesmente questionar algumas atitudes e fazer alertas. E eu penso que eu tenho feito isso de forma coerente, sempre mantendo respeito e entendendo que as pessoas são falhas, e eu sou falho. O irmão ali é falho, e eu não posso olhar para o defeito dele, mas eu posso olhar para uma atitude e talvez ser um irmão mais velho que fale assim, cara, isso que você fez talvez não foi legal. E se o intuito, Marco, da sua música e do seu projeto foi evangelizar as pessoas, esse projeto e essa música em específico, ela não cumpriu esse papel, porque ela fez um auê. E não o auê da tribo indígena, que é a festa, a alegria e tudo mais, como vocês pontuaram, mas sim um auê de tumulto, confusão. Porque ela não foi clara e ela dá muitos sinais na letra, nessa parte, e principalmente na vestimenta de vocês. Se você quisesse realmente passar uma vibe de nordestino e tudo mais,
você poderia estar vestido, por exemplo, de lampião, com aquele chapéu assim de nordestino, uma calça de sarja, aquela alpargata de couro. Cara, incrível, muito estiloso. Mas você entende que o seu colar grande, a sua pulseira que quebrou no clipe, a roupa da outra moça, causa uma certa estranheza. E eu sinto, assim, que pessoas que são mais intelectualizadas, quando elas querem, né, de alguma forma comunicar a mensagem delas e as outras pessoas não entendem, elas tendem a chamar os outros de burros. E foi, infelizmente, o que você e a Ana fizeram, chamaram eu e várias outras pessoas, irmãos na fé, de burros, porque a gente não conseguiu entender uma mensagem que tem todo um contexto, toda uma linguagem. E eu quero relembrar alguns casos, como eu falei. O primeiro caso foi da Casa Worship. Tem vídeo nesse canal, depois você pesquisa, uma banda brasileira que cristã, gospel, que em um determinado culto eles começam o louvor dentro da igreja falando assim, ó, prepara para ser cancelado. E eles fazem a introdução do Black Eyed Peas numa música deles, isso viraliza, toma conta da internet, faz um auê. E não vi propósito nenhum nisso a não ser chamar a atenção, ser cancelado de fato. E depois essa banda entrou em várias outras confusões, em várias outras coisas que não edificaram nem um pouco o corpo de Cristo. O segundo caso, eu anotei aqui que é para eu não me perder. Coral Camuel, você pesquisa, tem do vídeo também aqui no meu canal. Esse grupo, liderado por um pastor coach lá, foi numa festa fantasia homossexual e eles se vestiram de mulher ali, uma festa regada a bebida e tudo mais. Vazou a foto deles na festinha e isso escandalizou o corpo de Cristo, gerou um auê. E tantas outras falas e comportamentos do líder do grupo que já foi visto tomando um minha, falando umas paradas meio estranhas que fogem totalmente do que a Bíblia diz. E outro caso, esse talvez se assemelha muito mais com o que aconteceu com vocês. Priscila Alcântara. Priscila Alcântara é uma cantora hoje, mas que foi apresentadora lá atrás, tinha um programa infantil, apresentava, depois se converteu e começou a ministrar louvores por todos os lugares. E ela disse, certa vez, num show gospel, numa apresentação numa igreja, que ela tinha sido chamada por Deus para pregar o evangelho para os de fora. E aí ela começou a meio que mudar, cortou o cabelo mais curto, botou vários piercings, começou a fazer tatuagem, começou a andar com uma galera mais alternativa, uma vibe diferente. E nisso que ela foi caminhando para mais perto dessas pessoas, ela foi se afastando da fé. E hoje, você percebe que a Priscila Alcântara totalmente afastada daquilo que a Bíblia prega. E vocês, talvez, Marco e Ana e o Candeeiro, nessa ânsia de querer ter a sua essência, a sua brasilidade, conversar com determinado público, vocês podem cair nesse mesmo mar aí. E eu, como irmão na fé, tô aqui apenas para falar para vocês prudência. O reino de Deus ele é construído por prudência. Você não pode fazer as coisas da forma que você quer, do jeito que você quer. A Ana disse assim, mas ninguém se questiona porque as coisas são assim. Eu sinto que as pessoas querem reinventar o evangelho, reinventar a roda. E aí eu dou um exemplo, um grande exemplo. A Ana e o próprio Marco e várias pessoas que fizeram um vídeo apoiando essa atitude deles falaram o seguinte, na verdade, você é racista. Eu, sendo um homem negro, sou racista. Você não gosta da cultura nordestina e você tem preconceito com o estilo da música. Poxa, que argumento vazio. Sabe um irmão na fé que trouxe um conceito muito diferente para a época e alcançou milhares de vidas falando sobre Jesus, o irmão Lázaro. O tempo de adorar chegou,
Vamos juntos cultuar. Tira esse problema da cabeça e vem louvar. Com o Senhor Jesus, você vai ter vitória. Uma música alegre, som de batuque, e Olodum, e pá, e tantas outras músicas. Eu entendo que talvez o estilo que vocês querem propor é uma parada mais diferente, mais alternativa, poética, não é pra todo mundo. Mas vocês entendem que o Aue já foi criado e não no sentido que vocês queriam trazer, mas no sentido contrário. E eu digo pra vocês, como alguém que já teve a oportunidade de sentar no banco de uma universidade, né? E em aulas de comunicação eu aprendi, não aprendi muita coisa, mas uma das coisas que eu aprendi, lembro e levo com a vida é o seguinte: se o teu público, a pessoa que está ouvindo a tua mensagem, não compreende ela claramente, o problema não é de quem ouve, mas sim de quem transmite. Então eu penso que se você queria evangelizar com essa música, com aquele ritmo e tudo mais, com as roupas, com a vestimenta, com tudo aquilo que você se propôs, você fez isso errado. E não é a primeira vez, Marco, que você causa uma polêmica no corpo de Cristo. Eu já tinha visto esse vídeo, não quis trazer no primeiro vídeo isso porque eu pensei, cara, pode ser que as pessoas pensem que eu estou atacando ele. Mas eu quero que você veja aqui o que o Marco já cantou num culto, num contexto gospel cristão. E aí você vai ver se eu estou sendo desonesto, se eu estou sendo chato, ou ele já deu motivo para que a gente pensasse coisas a mais dele. Andar com a fé eu vou, café não costuma falhar. Gilberto Gil. Aí você pensa assim, ah, Guilherme, mas não tem nada a ver. Aí quando você pega o contexto, Gilberto Gil, qual a religião que ele segue, qual o comportamento que ele tem, o que ele prega, você percebe que não dá pra gente ser da turma do nada a ver. Ah, é nada a ver. Então esse vídeo é pra reforçar aquilo que eu acredito. Vocês foram ambíguos na mensagem, vocês não deixaram claro aquilo que vocês queriam comunicar, gerou um auê do ponto de vista negativo. O nome de Jesus não foi glorificado e a culpa não é minha. Eu não sou burro, eu não sou racista. Eu só sou um irmão na fé que trouxe um alerta. E se você não tem a capacidade de aceitar isso, ouvir, talvez o problema não seja eu, mas seja você. Então, a única coisa que eu quero deixar de mensagem final é o seguinte: que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que Ele nos conserve com o nosso coração puro e íntegro. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Hoje eu estou aqui produzindo um conteúdo para vocês, trazendo um alerta, mas amanhã, que Deus não permita que isso aconteça, eu posso me perder, posso apostatar, como é? Apostatar da fé. Não sei nem falar, eu sou uma pessoa com baixo intelecto. E assim, a gente é suscetível a erros. Só que todas as vezes que a gente errar, nós temos que ter a coragem de corrigir as rotas e de assumir os nossos erros e de talvez não repetir aquilo que a gente fez no passado. Então é uma excelente oportunidade para o Marco, para o Candeeiro, rever a forma que eles querem comunicar as músicas deles e que, em cima de tudo isso, Jesus seja glorificado. Eu quero saber a sua opinião, de verdade. O que você acha sobre isso? Eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo. Que Deus abençoe você, sua casa, seus projetos. Até um próximo vídeo. Valeu!